Paz e bem, meu irmão e minha irmã, pode evangelizar, está no ar. E como já é de costume, a minha parceira de bancada, Gi, tudo bem? Tudo bem, Júnior, graças a Deus. Qual a expectativa para mais uma noite? Graças a Deus, sendo a última noite da novena, as expectativas são as melhores. E aqui, compondo a nossa bancada de convidados, hoje tivemos o padre Fernando, pároco da paróquia Senhora de Santana, em Camaçari. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado. E para compor também a nossa banca de hoje, nós temos aqui o nosso casal da nossa paróquia, Kelly e Ricardo, que são do Conselho Arquidiocesano do SCC. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Padre, a gente pesquisou um pouco sobre a vida do senhor e a gente viu que o senhor é consagrado à comunidade católica Shalom. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como foi esse trajeto até a consagração e falar um pouco sobre a carisma da comunidade. Pronto, então, eu entrei na comunidade em 2015, eu ia fazer, ou tinha feito, não me recordo agora, 1 ano de padre, né? Só que essa caminhada começou há muito tempo, né? Desde que eu era seminarista, eu já bebia de alguma forma, né, da espiritualidade, do carisma, daquilo que, como é um carisma assim que cresceu muito, de alguma forma, alimenta não somente quem é membro da comunidade, mas também contribui com a igreja, tanto no âmbito de formação, da própria espiritualidade mesmo. E sempre foi muito comum os seminaristas irem lá no centro de evangelização, visitar, e eu era um desses, né? Só que eu não tinha pensado no tempo do seminário de ser uma realidade vocacional. Quando então o meu tempo de seminário terminou, eu fui morar em Camaçari, que é a diocese que eu faço parte, né? E aí eu comecei a sentir falta, né? Mas era uma falta que não era muito normal, né? Assim, era uma falta que me fazia uma falta muito grande, né? Uma saudade mesmo. E eu não era, por exemplo, assim, daquele seminarista que estava sempre nos grandes eventos, era próximo do pessoal. Eu ia apenas para a missa e ficava ali na minha, mas para mim era importante estar bebendo ali da fonte, né? Então foi aí que essa dúvida, melhor, essa saudade foi crescendo. E aí eu pedi o acompanhamento da comunidade nesse sentido, né? Para me ajudar a entender o que era aquilo. Né? E para mim foi uma realidade um pouquinho difícil, porque eu tinha acabado, na verdade eu estava no ano da minha ordenação diaconal e sacerdotal. Então eu não tinha nem dado um sim em uma vocação, mas já estava inquieto para uma outra, né? E ali eu fui ordenado naquele ano, 2013, né? No ano seguinte foi quando eu iniciei um caminho de aproximação com a comunidade. E depois eu descobri que a comunidade já tinha considerado aquele ano de aproximação, que para mim era um ano ainda sem compromisso, né? Já era um ano vocacional. Então ali no final do ano de 2014 eu fiz o retiro vocacional e comecei esse caminho. E para mim assim tem sido uma experiência muito rica, sobretudo de complementar a minha vida sacerdotal, melhor, mais do que complementar, alimentar, né? Porque ali eu não só bebo de uma espiritualidade, mas eu tenho irmãos, né? Tem outros padres que também que comungam, aqueles que são membros da comunidade de vida, que residem ali, que moram juntos, e tem outros que são como eu, né? Padres diocesanos que bebem dessa experiência. Né? Então, além dessa experiência fraterna, é o alimentar a vida espiritual, a vida missionária, e então eu comecei todo esse percurso vocacional, né? De postulantado de 2 anos, o discipulado de 2 anos e depois a consagração. Então estou fazendo esse caminho aí. E o carisma da comunidade, assim, esse tempo de Páscoa é um tempo muito favorável para a gente, porque é um carisma pascal, né? O ressuscitado que passou pela cruz, que é um termo que a gente usa, né? Ele doa a sua paz, né? A paz é a tradução do nome Shalom, que é uma palavra hebraica, mas quando traduzida para o latim, né, se traduz como paz, né? Então, o Shalom, que é uma saudação judaica, mas é mais do que uma saudação de paz, como a gente entende, né? A ausência de sofrimento, não. É a paz, quem deseja o Shalom deseja a plenitude, né? E quando isso passa para a experiência cristã, quem é a grande plenitude é Cristo. Então Cristo, ele doa a sua paz, ele doa a sua própria vida, né? Então ele é aquele que o coração humano anseia, né? Então Cristo é a paz que o homem precisa. Então a gente diz na comunidade que aqueles que são membros são chamados a ser
discípulos e ministros da paz, anunciando Cristo pela força do Espírito Santo, ele que é a paz que o homem tanto anseia. Né? E é isso, a gente tem um tripé também da nossa vocação, que é a contemplação, a unidade e a evangelização, fundamentado naquela passagem bíblica que Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, deseja a paz e seja convosco, que é Shalom, né? Sopra o Espírito Santo e envia. Então, ali primeiro tem a contemplação do ressuscitado, que fundamenta a nossa vida espiritual, toda a nossa vida de oração, a unidade, porque quando o ressuscitado entra, os discípulos estão unidos, estão juntos, estão reunidos, a igreja está ali reunida, e o Senhor que sopra o Espírito e envia. Então, a igreja que é enviada, né, para evangelizar. Então, a contemplação, a unidade e a evangelização é o tripé da vocação Shalom. Eu gostaria de saber agora do nosso casal aqui presente, o que é o ECC e qual o seu papel na igreja? É um grupo, é um pastoral, é um movimento? Vocês poderiam falar um pouco, por favor? O Encontro de Casais com Cristo, ele não é um grupo, nem um movimento, nem uma pastoral. Ele é um serviço da igreja para a evangelização das famílias. Então, ele acontece, os casais são inseridos na paróquia para servir a igreja, mas ele não é um grupo, não é um movimento, nem uma pastoral. E os casais, eles não são, a gente disse que os casais eles não são do ECC e nem estão no ECC, porque o ECC, ele traz o pessoal para a paróquia, para eles servirem, o serviço da paróquia, das pastorais, se integrar nas pastorais das paróquias. Então não existe, eu sou ECC, o ECC é meu, o ECC é da igreja. Perfeito. Padre, o senhor é assistente eclesiástico da sua diocese, do ECC, correto? Qual a importância do ECC, a presença da família na vida da comunidade? Nossa, assim, a família, ela é até um pouco assim difícil a gente explicar, porque a família, ela é base da sociedade, ela, na história da igreja, a família, ela já esteve presente, a gente lembra ali daquele casal que acolhia Paulo, né, nas suas missões. Então, a família é família. E assim, eu digo, pela minha experiência, eu conheci o ECC desde a minha paróquia de origem, né? E eu lembro que um dos motivos da minha paróquia naquele período ser fervorosa era justamente pela presença forte do ECC, como Kelly e Ricardo disseram, né? O ECC traz os casais, né? A gente poderia até dizer que é um combustível para as pastorais, né? Traz o casal e ali eles vão dando um novo vigor, né? Então, assim, novas coordenações de pastorais, novos membros, então isso traz toda uma dinâmica. E na minha experiência já como pároco, né? Eu fui pároco, a minha primeira paróquia foi Arembeco, passei 6 anos. E não era paróquia, era uma área pastoral que foi criada e eu fui praticamente o primeiro pároco ali, né? Então não tinha nada, a gente até brincava, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha terra, não tinha nada. Então a gente foi começando do zero ali. Então os primeiros 3 anos daquela experiência nós não tínhamos ainda o ECC. A partir do 3º ano a gente fez o processo de implantação e a paróquia assim mudou completamente. Né? Assim, ela ganhou um novo vigor. A gente tinha feito uma etapa inicial de evangelização dos jovens, né? Que é também um carisma que eu trago um pouco, né? Então, assim, é claro que o jovem traz uma vitalidade. A gente pode compreender algo até que Dom Petrini falava na época, né? É bom também quando a paróquia se preocupa com os casais, porque se o jovem traz um vigor, os casais eles trazem uma segurança, porque de certa forma a gente sabe que a maturidade da idade conta também, né? Então, quando um casal abraça a missão da igreja, a gente sabe que a igreja ela se solidifica, ela se enraiza mais e também garante o futuro, porque os filhos também acabam vindo juntos, né? Os filhos se tornam coroinhas, futuros catequistas, assumem a música, futuramente são os filhos que ocupam esse lugar e aí a igreja vai um ciclo, né? Que vai atravessando a sua história. Eu particularmente, assim, não só porque sou assistente do ECC, mas minha paixão pelo ECC é muito antiga, né? E de fato eu testemunho o quanto que Deus faz através desse serviço, né? Que é tão caro para a igreja. Sabendo dessa importância do ECC, eu sei que não pode contar como é o momento vivenciado, mas a gente gostaria de saber como foi a experiência no casamento de vocês após ter
experienciado esse momento? Quando nós fomos convidados, quem nos convidou não sabia nem como estava a nossa vida, mas nós estávamos vivendo um momento muito difícil no nosso matrimônio. E aceitamos o convite e fomos participar do encontro. E assim, são 3 dias de encontro, né? Sexta, noite, sábado e domingo. E é algo que você já sai de lá. Lá você já está vivenciando um momento que é único, né? O ECC ele é um divisor de águas dentro do casamento. E para nós, experiência nossa, Ricardo e Kelly, ele foi esse divisor de águas mesmo. Mudou o nosso casamento, mudou a nossa vida na igreja, né? Passamos a ter outra vida, a orar junto, a viver as coisas da igreja juntos, como casal, como igreja, como família. Então, assim, como você falou, né? Não podemos contar o que acontece. O ECC ele é vivido nesses 3 dias, né? Tem esse sigilo, porque só pode se saber realmente o que acontece lá, você estando lá. Vivenciando. Mas é um divisor de águas mesmo. É algo que muda, como o padre falou. Dá um novo vigor à paróquia e dá um novo vigor à nossa vida enquanto família, enquanto matrimônio. Você consegue ver, assim, aquele casal, acho que fez o encontro de casais São Cristo. Porque muda o casal na igreja, né, padre? Sim, com certeza. Agora, para quem não sabe, o senhor, padre, foi seminarista aqui, fez pastoral na nossa paróquia. E na sua chegada, o senhor chegou no casamento desse casal aqui, não foi? Alguns anos atrás. Alguns poucos anos, há 13 anos. Conta pra gente como foi essa experiência. Então, assim, para mim foi uma experiência, primeiro que foi o primeiro ano que eu estava fazendo pastoral sozinho, porque nas 2 paróquias que eu tinha passado, eu sempre ia com outro seminarista, né? E aí quando eu vim para cá foi a primeira experiência só, né? Então, assim, essencialmente eu sou muito tímido, né? Acho que eles lembram. Assim, a vocação ao ministério meio que joga a gente, força a gente um pouquinho a... Então, assim, claro que com o tempo a gente vai, mas assim, eu sou muito tímido. Então eu cheguei aqui naquele sábado, né? Aquela correria do casamento, muita gente ali envolvida e assim, né? Quem são esses dois? Assim. E aí, beleza, eles estavam lá e depois acho que teve alguma coisa, e eu ali, né, sem graça. Mas eu lembro que eles sempre foram assim, né? O dente aberto assim. Só era mais magrinho. Mas assim, de lá pra cá, ao longo do ano, eu tive a experiência de poder, né, me aproximar deles, né? Algumas vezes eu fui lá na casa deles, a gente almoçava juntos. Feijão no chão. Sentava no chão aquela feijoada deixava pesada. Então, assim, foi um tempo também que a gente construiu, né? E esse laço eles tiveram em Arembepe quando eu estava lá. Então, sempre que a gente se vê, né? Graças a Deus, ficaram boas lembranças. Né? Mas admiro muito, né? Que bom, como disse o Salmo hoje, né? Vocês progrediram, né? Graças a Deus, e podem dar agora um testemunho depois de 13 anos, né? 13 anos, exatamente. Hoje com 3 filhos, gêmeos, né? E eu falei pra eles que eu desejo ainda mais. Né? É um time de futebol. Quase isso. Vocês não têm alguma coisa a falar, pontuar sobre a Sim. experiência? Foi uma experiência muito boa, porque como o padre falou, ele chegou bem tímido. E assim, pra gente era um momento muito feliz, mas também muito apreensivo, né? Porque casamento, né? Teve um atraso, e ele sempre assim com esse olhar, quando você olhava o seminarista e disse, ai meu Deus, vai dar tudo certo. Ele passou pra gente essa tranquilidade. E aí foi uma experiência muito boa, e realmente depois nós pudemos ficar o ano todo, né, nessa vivência, e foi muito bom mesmo. Agora trazendo um pouquinho para nossa novena, nosso tema, eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu gostaria que o senhor e o nosso casal pontuassem sobre esse tema. Bom, então assim, eu acredito que, como eu dizia na pregação, né, isso parte de uma certeza de fé, né, que não tem a ver necessariamente, é claro que a gente tem registrado na Sagrada Escritura, a gente tem toda a doutrina ali explicada no catecismo, mas isso só vai ter validade mesmo se for uma experiência de cada pessoa, né? Porque senão, quem não conhece, vai ficar tudo ali, né? O livro fechado, né? Mas assim, quem vive, quem experimenta o ressuscitado, é claro que depois vai se fundamentando ali tudo aquilo que a igreja traz, mas eu entendo que isso fundamenta a missão da igreja, né? A igreja, ela anuncia uma experiência com o ressuscitado. Cada fiel, na sua família, no seu trabalho, quando se compreende como alguém que é missionário, que é evangelizador,
parte dessa experiência. Eu fiz uma experiência com o ressuscitado. Ele está vivo porque eu experimento. Não porque alguém disse, né? Mas porque eu toco, eu vejo em mim os sinais da ressurreição de Cristo. Né? E quem se aproxima de mim também percebe os sinais dessa ressurreição. Então é uma certeza, o meu Redentor está vivo. Né? Ainda que a circunstância não seja a melhor, seja no âmbito familiar, no âmbito social, pessoal, mas é uma certeza que não depende da circunstância, é uma certeza de fé, e isso basta. O meu Redentor está vivo e ele me acompanha e ele está comigo independente da situação que eu esteja experimentando. Para mim, assim, como o padre falou, né, na homilia, é a certeza, e a gente proclama, né, durante esses 9 dias, eu sei, não foi alguém que me disse, não foi alguém que está falando, é eu sei que o meu Redentor está vivo. Então, eu acredito que durante esses 9 dias a gente foi colocando isso no nosso coração, e é o que nós vamos levar para o resto do ano na vivência da nossa comunidade, né, nos trabalhos, porque a festa o novenário de uma paróquia é a preparação para aquele ano, né? Para começar, ainda mais nós no início do ano, então, com essa certeza no coração de que o Redentor, o nosso Redentor está vivo. E em um tempo muito propício, né? O tempo pascal. Então a gente segue com essa certeza no coração e proclamando, né? Para todo mundo ouvir que eu sei que o meu Redentor está vivo. E interessante é que Jó, naquela época, ele estava vivendo um turbilhão de problemas na família, filho morto, a esposa dele desequilibrada, os bens dele dissipados, e mesmo assim ele tinha aquela certeza, aquela esperança no fundo do coração dele que o Redentor dele estava vivo e que ia voltar para ressuscitar todos aqueles que naquela época precisavam dele no momento. E chegamos ao quadro mais esperado do nosso podcast, que é o nosso Pode Rugir. Eu venho ao Padre Fernando. Será que o senhor imagina porque a gente escolheu esse nome, Pode Rugir? Não. O casal que nos acompanha quer falar? Por que do nome Pode Rugir? Dê uma dica, padre, nosso padroeiro. Pode Rugir, festa do padroeiro. Nosso padroeiro. O leão. Então, o nosso Pode Rugir é pra gente tentar falar, pros senhores falar, o momento que vocês acharam que foi o mais marcante nessa nossa 9ª noite do nosso novenário. O que é que merece o nosso Pode Rugir? O momento mais marcante Sim. da noite. Isso. Então, assim, pelo menos para mim, porque sempre, até para quem é tímido como eu, a gente tem sempre uma preocupação, assim, né? Se a gente vai conseguir comunicar à Assembleia, né, aquela mensagem, né? Sobretudo, assim, foi um único tema, né? Então cada padre foi dando ali um pouco o seu aspecto e a responsabilidade de quem está na última noite para fechar. Fechar com chave de ouro. Então, assim, graças a Deus eu me senti muito à vontade. Né? Na verdade, me senti em casa, né? Também ia vendo ali da Assembleia, né, aquele retorno na expressão facial, de alguém que estava realmente acolhendo aquilo ali, né, entendendo um pouco a dinâmica do percurso da reflexão e aquela sensação que eu ia tendo de que eu ia sendo usado por Deus para possibilitar uma experiência de reflexão, né, como o Padre Elísio falou, né, de tocar as consciências, né, sabendo que não é por uma técnica de oratória nem nada, mas assim o Deus que usa a gente, né. Então, para mim, foi uma experiência muito boa poder partilhar o tema, que, inclusive, antes da Assembleia, o primeiro ouvinte é aquele que se preparou, que rezou, né? Então, eu creio também que, para mim, foi uma experiência muito boa poder aprofundar esse tema e, de modo especial, nessa noite, junto com a comunidade. O nosso casal, o que merece o nosso Pode Rugir de hoje? Eu tenho 2 Pode Rugir. Ai, realmente, do Padre Fernando, porque ele conseguiu realmente fechar, né, esse tema e nos dar um segmento, né, de que eu sei que o meu Redentor está vivo e que nós precisamos seguir neste caminho com essa certeza. E o segundo é a presença dele, porque para a gente em especial é muito importante a presença dele, né, é o momento que a gente tem de se rever, de se abraçar, né, de poder conversar um pouco, geralmente na festa do padroeiro. E aí ser Padre Fernando, né, seminarista da nossa paróquia, fez pastoral, chegou no dia do nosso casamento, então para a gente foi um Pode Rugir, né, a presença dele.
Nós E estamos puxando a sardinha, porque você está aqui do E lado. o momento- Puxou. E o momento da missa, a parte que o padre Elísio faz os agradecimentos para o senhor e a Assembleia faz aquela comemoração toda, que a gente sente que a presença do senhor foi muito boa para todos, né? Sim, algo assim que me marcou muito, porque eu demorei muito de vir aqui depois de padre, né? E aí os anos tinham se passado e eu fiquei muito surpreso. Eu falei, meu Deus, acho que lá ninguém mais lembra de mim. já faz tanto tempo e eu fiquei surpreso, porque antes de chegar na igreja, muita gente assim, chegava, dizia o nome como quem eu te conheço, né? Eu lembro de você. E sempre que eu venho, para mim, é um momento de alegria, um momento de acolhimento, né? E aí, de modo especial, esse casal que eram tão jovenzinhos, tão magrinhos, né? Mas é uma oportunidade boa também de poder revisitar a minha história, né? No meu percurso de espera, né? Em que eu almejei o sacerdócio, esse povo fez parte aqui também, alguma coisa, não só eu dei, mas também me acrescentaram muito e sou muito grato a Deus por um dia de poder ter passado por aqui e sempre que puder também poder retornar. Amém. Amém. Por hoje o nosso podcast encerra por aqui. Eu queria agradecer ao senhor padre pelas palavras, pela disponibilidade, ao nosso casal também. Muito obrigado. Por nada. A Gi, minha parceira de bancada, obrigado. Eu que agradeço. A vocês que nos acompanham também, muito obrigado. E compartilha com o irmão, ajuda a gente a evangelizar. Evangeliza com a gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.